Olá, hoje no tempo da nossa devocional eu quero e desejo que o seu coração seja consolado por meio da palavra do Senhor. A palavra do nosso Deus eterno é uma fonte de vida, poder e alimento para as nossas vidas. E é ela quem vai falar ao nosso coração hoje. De vez em quando você pensa que a vida está difícil demais e que os problemas avolumaram na sua vida. É difícil passar uma temporada sem problemas, sem lutas, mas de vez em quando eles tomam um volume quase que insuportável na nossa vida. E é a palavra de Deus quem vai nos ensinar a viver esses tempos difíceis, esses tempos conturbadores na nossa vida. E nós vamos ser hoje consolados. Que a boa mão do Senhor nos oriente, nos ensine, traga clareza para a nossa mente, discernimento, a fim de que a sua santa e boa palavra fale conosco. Eu li há um tempo atrás a história de uma mulher cristã, chamada Rose. Ela é de Ruanda e ela conta o seu sofrimento e a sua luta na época do genocídio que aconteceu no seu país, em Ruanda. Alguns devem lembrar disso, devem ter ouvido nas mídias. Foi em 1994, houve um morticínio sem precedente em Ruanda. Em 100 dias, morreram 800 mil pessoas numa guerra civil horrível e sangrenta. A família da Rose foi quase que toda exterminada. Ela ficou apenas com as suas 2 filhas menores. O restante da família toda foi morta. E ela ficou com essas 2 crianças e resolveu adotar mais outras 2 que ficaram sem os seus pais. Uma viúva pobre, cuidando então de 4 crianças. Ao contar a sua história para o repórter que estava fazendo uma entrevista com ela derramou lágrimas, ela chorou pelo tempo tão amargo e difícil que ela passou na vida. Mas ela não ficou detida na amargura e nem na tristeza e nem no desespero. Essa mulher passou a consolar mulheres. Ela fazia um trabalho extraordinário com essas mulheres que também tinham perdido os seus familiares. Ela as consolava. E no final da entrevista, ela diz o seguinte: é para isso que eu tenho Jesus. Ah, queridos, ah, queridas, nós temos Jesus para vencer o tempo difícil da nossa vida. A palavra de Deus no livro do profeta Isaías nos comunica e nos diz que nós temos um Deus que nos consola nas nossas aflições, assim como ele consolou o povo de Israel. Olha o que diz a palavra de Deus, Isaías capítulo 49, a partir do versículo 13. A palavra de Deus diz: cantai, ó céus, alegre-se, ó terra, e vós, montes, rompei em cânticos, porque o Senhor consolou o seu povo e dos seus aflitos se compadece. Mas Sião diz: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a esquecer-se dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Olha que texto consolador para o nosso coração hoje. A nação de Israel estava aflita, estava desesperada. E a primeira reação, o primeiro pensamento é que Deus havia se esquecido deles. Mas a palavra de Deus aqui traz consolo à nossa vida, dizendo que Deus se lembra dos seus aflitos. Deus se lembra de nós como gente sofredora que somos.
E nós precisamos compreender que esse Deus que se compadece, Ele olha para nós com um olhar de misericórdia e Ele trata de nos consolar quando nós passamos pelas grandes aflições da vida. O Senhor Jesus Cristo, olhando para as multidões da sua época, a palavra de Deus nos diz que Ele se compadeceu delas. E assim, o nosso Deus também se compadece de nós. E o que é que esse Deus faz quando Ele se compadece de nós? Muitas vezes nós olhamos o sofrimento das pessoas e nos tornamos gente totalmente inadequadas e incapazes de ajudar. Nós não temos condições nenhuma, mas não acontece assim com o nosso Deus eterno. Ele tem todo o poder, Ele tem toda a direção e Ele trata de cuidar das nossas vidas quando nós passamos pela aflição. É por isso que nós temos Jesus. É por isso que nós precisamos lembrar daquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário, porque ali Ele estava se compadecendo de nós, levando consigo todos os nossos problemas, lutas, enfermidades e aflições. Ele sofreu todas elas e carregou todas elas consigo. Quando as grandes aflições nos abaterem, nós nunca devemos fazer o questionamento que Israel fez. Deus se esqueceu de mim. Deus me desamparou, mas nós devemos lembrar de algumas coisas importantes a fim de que o nosso coração seja acalmado, fique tranquilizado, a fim de sermos consolados. Nós precisamos lembrar das promessas do Deus eterno. Nenhuma delas cai por terra. Nós precisamos lembrar que nós temos um Deus que não se esquece daquilo que Ele diz. Ele vai trazer à memória sempre aquilo que Ele diz a nosso respeito. E aqui é usada uma figura maravilhosa, uma figura comparativa, de alto significado. A palavra de Deus nos diz que, por acaso, uma mãe se esqueceria de amamentar o seu filho na hora certa, na hora aprazada, ela se esqueceria de dar a ele alimento. E a palavra de Deus diz o seguinte: isso é uma coisa quase que impossível de se acontecer. Mas mesmo que isso aconteça, por algum distúrbio, não é assim que acontece com Deus eterno. Ele jamais se esquecerá de nós. Ele jamais se esquecerá da nossa aflição. Ele jamais se esquecerá das nossas lutas, porque Ele vai caminhar conosco. Ele estará junto e Ele há de nos consolar. Essa é uma certeza que a palavra de Deus traz a nossa vida e nós precisamos deixá-la aqui, a fim de vencer os grandes problemas. A palavra de Deus ainda nos diz que Deus grava o nosso nome na sua mão. Sabe assim, quando você pensa que vai esquecer alguma coisa e você escreve na mão para lembrar? Pois é, o nosso Deus tem o nome gravado. Ele não precisa escrever ali, naquele momento. Já está ali. É para que Ele se lembre sempre que nós somos sofredores e precisamos do consolo que vem da parte dEle. A Rose tinha Jesus, por isso ela suportou aquele massacre horrendo, suportou o extermínio da sua família. Nós temos Jesus, por isso nós podemos suportar as grandes mazelas da vida. Eu gostaria hoje que você escrevesse aí as suas aflições. Quais são as aflições que têm abatido o seu coração, que têm trazido tristeza à sua vida, têm trazido desesperança na sua jornada? Escreva qual é a sua aflição e na frente você escreva: é por isso que eu tenho Jesus. Acalme o seu coração com essa certeza eterna. Que o bom Deus te abençoe e te ajude. Que Ele mesmo te console hoje e todos os dias da sua vida. Ele não vai se esquecer de você. Um grande abraço.